7 de novembro de 2020. Veja agora os destaques do Band Empresarial deste sábado. Nós falaremos com Carlos Henrique de Oliveira Passos, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, e também sócio da Gráfica Empreendimentos. Eu diria que o setor da construção civil já vem sim funcionando como dentro de um processo de trazer a economia brasileira para uma posição mais positiva. Teremos uma conversa também sobre empreendedorismo, onde falaremos com Roberto Valverde, que é membro do Conselho de Administração do Grupo Paribem, o maior grupo de mobilidade urbana do Brasil. Empresário, nós somos guerreiros, não desistam da batalha, use a inteligência para usar o tempo a favor e não contra, e sejam muito mais estratégicos do que executores. Deixe a execução para a turma que você contrata e fique pensando como você pode melhorar seu negócio do dia a dia com tranquilidade e humildade. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está no ar. Fique com a gente. Bom dia, estamos começando o nosso Band Empresarial deste sábado e vou ter o grande prazer de entrevistar meu amigo Carlos Henrique de Oliveira Passos, que é vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele também é diretor do Sinduscom Bahia e sócio da Gráfica Empreendimentos. Tem muito a dizer aqui pra gente sobre todo o movimento da construção civil e, por que não, também do mercado imobiliário. Meu bom dia, doutor Carlos Henrique, um prazer estar recebendo você aqui no Band Empresarial. Bom dia Azevedo, amigo Azevedo, bom dia a todos os telespectadores do Band Empresarial. É um prazer poder aqui participar do seu programa e passar um pouco da mensagem que vive o nosso mercado da construção civil e, em especial, o mercado imobiliário. Carlos, a gente vem conversando aqui durante muito tempo e percebendo muita ansiedade por conta dos empresários no que se refere ao crescimento, ao retorno às atividades empresariais. E evidentemente que passa pela construção civil, um alavancador em qualquer governo passa por uma construção civil mais ativa. E isso, de alguma forma, está tendo essa sinalização desse crescimento? O setor da construção civil, Azevedo, ele teve um comportamento nessa pandemia que tem surpreendido a todos, até nós empresários do setor da construção civil. Ao contrário das outras crises que vivemos, e infelizmente temos vivido vários momentos de crise, nesta atual, o setor da construção civil ele já não teve o comportamento geral da economia. Nós tivemos, claro, aquela segunda quinzena de março, mês de abril, uma parada, um momento ali de frear o setor, mas a partir do mês de maio o setor tem reagido e o setor hoje já é um setor gerador de emprego. E no acumulado do ano, a depender do indicador que você observa, a gente já não vê, dentro do ano de 2020, dados negativos para o setor da construção civil. Então, eu diria que o setor da construção civil já vem sim funcionando como dentro de um processo de trazer a economia brasileira para uma posição mais positiva. É óbvio que nós temos a clareza que nós não vamos ter uma economia ruim e a construção civil positiva. Então nós torcemos que todos os setores da economia possam também reagir, que possam todos voltar à sua normalidade, porque a construção civil teve essa capacidade de largar na frente e isso já está trazendo respostas positivas com a geração de emprego, conforme os dados do CAGED que foram publicados para o mês de setembro. Perfeito, e é muito bom quando a gente ouve assim, já trazendo de alguma forma dados positivos e uma reação muito melhor do que esperado. Mas, Carlos, você fala que melhorou. A partir de quê? O que é que a CEBIC percebe que gerou esse movimento para que não sentisse tanto ou só, evidentemente, como dito por você, naquele início onde a gente teve a notícia da pandemia? Olha, eu acho que foi assim, um conjunto de medidas e de ações que permitiram ao setor ter um comportamento diferente, digamos assim, da normalidade.
A primeira ação, que eu acho que foi extremamente positiva, foi como as empresas se conscientizaram da necessidade de cuidar do seu bem maior, que é o trabalhador. Então, o setor da construção civil, a partir dos sindicatos, a partir do trabalho apoiado pelo SESI, aqui na Bahia, muito forte o apoio do SESI Bahia, nós pudemos desenvolver protocolos próprios, protocolos esses que depois foram até copiados por outros setores da economia, de como trabalhar no ambiente de uma crise de saúde. Então, essa acho que foi a primeira medida, a primeira ação coordenada pela CEBIC, mas que deu muito resultado. A segunda ação foi uma parceria nossa com a Caixa Econômica Federal. Você bem sabe o papel da Caixa Econômica Federal dentro do crédito imobiliário, dentro das obras do setor imobiliário, em que a Caixa adotou um pacote de medidas, tanto preservando a continuidade das obras, como também permitindo que os seus clientes, os mutuários, aqueles que tomaram contratos, tomaram financiamento, pudessem manter a sua situação de adimplência e, por fim, até criando uma medida que tenha sido bastante aceita pelo mercado, que é você contratar o financiamento e só pagar a primeira prestação daqui a 6 meses. Então, são ações que, de um lado, preservar o trabalhador através da adequação do ambiente de trabalho. Do outro, uma parceria com o principal agente financeiro do mercado imobiliário e, por consequência, do mercado de construção, que preservou o fluxo de recursos necessário para dar continuidade das obras e até iniciar novas obras. Perfeito, Carlos. Agora, o que a gente percebe também é que houve uma disponibilidade de recursos para essas empresas. A CEBIC trata de empresas de todos os portes, grandes, médios e pequenas. E há uma grita ainda muito forte de que esse recurso não está chegando às pequenas empresas. Se percebeu isso também nas empresas afiliadas à CEBIC? Claro, a questão do crédito brasileiro, a questão do crédito no Brasil é uma questão crônica, né? Eu participo da Federação das Indústrias, também sou vice-presidente lá e tenho escutado nas nossas reuniões de conselho, de diretoria, essa grita pelo crédito, né? O crédito demorou a chegar, né? Demorou a chegar, mas chegou talvez a partir do mês de junho, julho, quando o Pronamp e o FGI puderam ser de fato operados. Esse crédito chegou. Claro, não chegou para todos, talvez muitos deles já perderam a sua capacidade de acesso a crédito. Mas hoje, eu diria até, Azevedo, que o crédito, de uma forma geral, houve uma evolução muito positiva no Brasil. Não só o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, eu acho que cresceu absurdamente. Muito, né? Exato. Ontem foi divulgado os dados da BCIP do mês de setembro, e é um recorde histórico de aplicação de recursos. O FGTS continua aplicando os recursos do orçamento, parecendo que nós não passamos por uma crise de saúde. Mas o crédito bancário, o crédito normal, a gente vem vivenciando diversas ações capitaneadas pelo Banco Central que vem favorecendo o acesso ao crédito. Ainda há, claro, muitos problemas. Nós temos um mercado bancário muito concentrado, nós temos um mercado praticamente na mão de 5 bancos, mas a gente vê um avanço tanto por ações do Banco Central como do Congresso Nacional, através da criação desses 2 fundos garantidores, que é o Pronamp e o FGI. Isso tem feito com que o crédito chegue na mão do empresário ou da empresa. O que nós estamos precisando nesse momento é restabelecer as cadeias produtivas de materiais. Perfeito. Né? Eu ia exatamente tocar nesse assunto, Carlos, porque o que a gente percebe também é que já começa, toda vez que um setor começa de alguma forma a ter um resultado positivo e uma demanda muito maior, faltar esses insumos ou até, como ouvi falar também nas questões do cimento, das fornerias que de alguma forma tiveram que ser desligadas naquele momento inicial e aí para poder de novo fazer o aquecimento dessas fornerias, elas terem que de alguma forma refazer todo o azulejo lateral, aquecer de novo, também está fazendo uma falta dos insumos. Como está sendo tratado isso pela CEBIC, Carlos? Nós temos 2 problemas dentro desse viés de suprimento de materiais. O primeiro foi a questão dos preços, mas hoje o que está mais nos preocupando é a questão do suprimento, né? Temos aberto o diálogo, nós fizemos uma ação, a CEBIC fez um documento muito bem construído, entregue ao Ministério da Economia,
caracterizando as causas desse problema, as consequências desses problemas, mas também trazendo e oferecendo sugestões de como enfrentar esses problemas. O que, de forma geral, uma das causas que se identificou foi que a visão dos economistas, de uma forma geral, sinalizou para essas grandes empresas, esses grandes fornecedores, que a crise ia ser muito grande. Então, muitos pararam suas unidades fabris, né? Tanto os fornos das siderúrgicas, como os fornos das indústrias de cimento, né? O primeiro momento foi esse. O segundo momento foi acreditar que, de fato, não íamos ter a crise no setor da construção civil. Hoje, a partir desse documento que a CEBIC levou ao governo e da busca a partir daí de alguns setores de produção desses materiais, como o Instituto Brasileiro do Aço, nós estabelecemos um diálogo em que dá para perceber que essa questão do suprimento, na questão do aço, ele tende a normalizar a partir de agora do mês de novembro e efetivamente no primeiro trimestre do ano de 2021, uma retomada das principais siderúrgicas brasileiras e com algumas medidas que o governo, junto com, inclusive, com a própria indústria siderúrgica, está adotando de evitar a exportação, de ter algum grau de importação. Então, tudo isso está trazendo materiais. Na indústria do cimento, é um item que ainda precisa ser evoluído. É uma indústria que houve um crescimento de produção muito elevado entre 2009 e 2014, mas a crise a partir de 2014, Azevedo, muito antes dessa pandemia, fez com que diversas unidades fabris de cimento viessem a ser fechadas e muitas outras concentradas em poucos produtores. Nós estamos buscando, através desse diálogo com o governo, mas também com a própria indústria de materiais, restabelecer esse diálogo. Nós temos um outro grupo de materiais, aqueles oriundos de PVCs, que esse tem uma preocupação muito grande por conta da elevação de preço. Nós temos alguns insumos, alguns itens que tem como insumo principal o PVC, que subiu durante essa pandemia próximo a 70%. Nossa. Né? Nós temos essa semana agora uma reunião com a Braskem, que é a principal supridora do insumo básico do PVC, para tentar entender as razões e o cenário de regularização dessa questão do suprimento na área do PVC, porque esse é um insumo extremamente importante, né? Ele faz parte da área de embalagem, ele faz parte da área de instalações, ele faz parte da área de esquadrias, faz parte da área de luminárias. Quer dizer, o PVC ele hoje talvez um dos mais básicos de tudo. É verdade. Então, essa questão do suprimento de PVC, do restabelecimento da normalidade, é uma preocupação hoje muito viva dentro do ambiente da CEBIC e dentro do ambiente da construção civil. Carlos, e temos também problema com a área do cobre. Né? Mas só para poder tentar trazer um ponto que tem chamado a atenção com todas as pessoas que a gente tem entrevistado aqui no Band Empresarial. E um ponto que tem chamado bastante atenção, que é a questão da tecnologia. A tecnologia tem entrado em todos os setores, desde a empresa mais simples, e seja ela no segmento imobiliário, construção civil, enfim. Como o mundo da construção civil está lidando com isso? Sempre foi tratado como sendo de muita mão de obra, muito ainda dinossáurico para poder reagir. Como é que isso tem funcionado e se você tem sentido essa diferença? Muito. Eu acho que até antes de chegar na área da construção, vou falar na nossa área de vendas, né? A tecnologia foi extremamente importante para as empresas nesse período da pandemia, né? Nós da CEBIC fizemos aí diversos eventos, ainda estamos fazendo diversos eventos da jornada do cliente no meio digital, onde levamos às empresas o conhecimento de como poder apresentar produto, vender, assinar contrato, sem ter a presença física, seja do vendedor ou do comprador. Então, só a tecnologia foi que permitiu esse avanço e que permitiu se vender durante esses meses, com estandes fechados, com corretores sem poder pegar na mão do cliente, mas através da tecnologia levar informação do produto e até assinar contrato, como eu já falei. Mas na área da produção, também o setor tem avançado e tem avançado muito, né?
nós temos desenvolvido no âmbito aqui do Sinduscom Bahia diversos painéis voltados à industrialização da construção. Por exemplo, as fachadas industrializadas, nós estamos fazendo um trabalho muito forte sobre isso. O ambiente, as divisões internas dos imóveis, mais do que nunca, tem se utilizado paredes em drywall, as paredes em si, deixando de ser aquele bloco sobre bloco, se utilizando paredes em concreto moldado em loco, ou em outros tipos de elementos de estrutura, como metálicos ou de concreto pré-moldados. Ou seja, a tecnologia está fazendo isso. Não só a tecnologia de materiais, a tecnologia de venda, como também a tecnologia de gestão, né? A tecnologia de gestão também está muito presente dentro das nossas empresas. Nós estamos hoje num trabalho muito grande de digitalização do ambiente interno das empresas, permitindo que aquilo que ia por malotes possam ir através do caminho digital. Perfeito, Carlos. Quero muito agradecer sua presença aqui. E a tecnologia está mudando mesmo. Tanto é que a gente está fazendo esse papo aqui e que com certeza demandará outros caminhos, outras conversas com Carlos Henrique, presidente, já foi presidente do Sinduscom, mas hoje vice-presidente da CEBIC. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Empresarial. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais o Band Empresarial. Fique com a gente.